Olá, nesse vídeo iremos falar sobre teníase e cisticercose. Bom, começar aqui explicando por que a aula de teníase e de cisticercose é dada no mesmo vídeo. Bom, porque eles são causados pelo mesmo agente etiológico, podendo ser Taenia solium ou Taenia saginata. Lembrando que só quem causa cisticercose é o Taenia solium, que é o do porco. São plateumintos da classe Cestoida. O hospedeiro intermediário, no caso do Solium, é o porco. No caso da Saginata, é a vaca. Aqui, ó, o macetinho para lembrar, ó, nata, leite da vaca. Hospedeiro definitivo é o homem, mas ele pode ser um hospedeiro intermediário acidental, no caso da cisticercose. São parasitoses cosmopolitas. O que é isso? Dá no mundo todo aí, sem especificidade de local. Vamos começar aqui falando pela morfologia das tênias. As tênias, elas têm esse formato aqui de barbeador elétrico com 4 ventosas, como vocês podem ver. É dividido em 3 partes. Escólex, essa parte aqui que contém as 4 ventosas, ou podendo apresentar acúlios, dependendo da espécie. Colo e corpo ou estróbilo, onde está presente as proglotes ou anéis. As fases do desenvolvimento da tênia vão desde ovo, passa pela oncosfera, desenvolve por cisticerco e chega finalmente à tênia adulta. Lembrando que esses desenvolvimentos, essas fases, elas dependem, por exemplo, da ação do suco gástrico como estímulo para ela se desenvolver. Como que se dá o ciclo da teníase? Você tem aqui de início o boi e o porco. Não, não é o capeta esse daqui. Vamos fazer um esforcinho aí para imaginar que é uma vaca. E você tem a carne dela contaminada com cisticercos. E o seu Zé aqui, ele é impaciente, ele não tem paciência para comer carne bem passada. Ele é impaciente, aí ele vai e come a carne mal passada mesmo. O que acontece? Ele vai e desenvolve a teníase. Por quê? Porque ele ingeriu os cisticercos. As tênias lá no intestino dele vão e eliminam proglotes grávidas, cheias de ovos. E elas ficam presentes ali nas fezes, ele vai e defeca ali perto do chiqueiro mesmo. E aí contamina esse porco ou essa vaca, fechando aí o ciclo. Vou colocar aqui ovos. Então seu Zé foi lá e comeu cisticercos e desenvolveu teníase. Quais são os sintomas que o seu Zé vai ter? Bom, ele pode ser frequentemente assintomático, ele pode passar o resto da vida ali com a tênia e não ter nenhum sintomas. Como também pode vir a apresentar sintomas como dor epigástrica. O que é dor epigástrica? É uma dor de fome. Você vai lá, tá com muita dor, come e a dor passa. Pode apresentar perda de peso, por quê? Porque a tênia está competindo com a comida, com o seu Zé lá. Pode apresentar diarreia também e outros sintomas. Seu Zé foi para a cidade lá porque estava passando mal. Quais são os exames que o médico possivelmente vai pedir para diagnosticar ele? Bom, o médico provavelmente vai pedir um exame de fezes. No exame de fezes vai ter que procurar ali por proglotes grávidas. Ou ele também pode pedir o anal swab. O que é isso? É um adesivo ali. É um adesivo que coloca ali na região anal, em que vai grudar os ovos da tênia. No final da consulta, o médico foi e receitou um medicamento para o seu Zé tomar. Ele pode ter receitado praziquantel, mas o praziquantel ele tem um risco quanto à cisticercose, principalmente a oftálmica.
E o albendazol. O albendazol ele é o mais seguro, porque ele inibe a captação de glicose pelo parasita. Além disso, ele é muito pouco absorvido pelo nosso epitélio intestinal e apresenta baixíssima toxicidade. Então, o albendazol aqui é a escolha mais segura. Lembrando que tem que repetir aí por 3 dias o tratamento. E aí o seu Zé foi e perguntou pro doutor lá, mas doutor, como que eu vou prevenir isso para que minha família também não adquira teníase ou cistercose? Bom, a profilaxia da teníase é, ou seja, a forma de prevenção, educação sanitária, você tem ali saneamento básico, inspeção de abatedouros e evitar a ingestão de carne mal passada. Só que o que aconteceu? O seu Zé não aderiu ao tratamento e teve péssimas condições de higiene. Ele acabou se autocontaminando e ingeriu opa, ingestão e ele ingeriu ovos da tênia. Especificamente, ele ingeriu ovos de Taenia solium. E o que aconteceu? Ele acabou se tornando um hospedeiro intermediário acidental e desenvolveu cisticercose. Mas de que outras maneiras ele poderia adquirir cisticercose? Existem duas formas: a autoinfestação e a heteroinfestação. Como o nome já diz, a autoinfestação é o caso em que você é a fonte ali de infestação. Então, uma forma seria, por exemplo, vômitos. Vômitos? Sim, vômitos. Você vomita ali e, de alguma forma, os ovos ascendem ali pelo estômago, esôfago e voltam, caem no estômago ali e a ação do suco gástrico estimula a mudança ali para forma hexacanto ou oncosfera. E aí a pessoa desenvolve cistercose. Outra forma é mãos contaminadas, por exemplo. Você está lá com a mão contaminada e depois pega uma fruta ou um legume e aí se contamina. Heteroinfestação é quando a fonte não é própria, ou seja, alimentos, água contaminados, entre outros. Qual que é o perigo de adquirir cisticercose? Bom, o cisticerco ele tem uma localização preferencial em locais muito delicados, muito importantes, por exemplo, sistema nervoso central e olho. Então existem duas formas clínicas de cisticercose: a neurocisticercose, quando o cisticerco se aloja ali na região do sistema nervoso central, podendo ser cérebro ou cerebelo, e oftalmocisticercose, quando o cisticerco vai parar ali no olho. Depois de um tempo, estranhamente, o seu Zé começou a ter alterações comportamentais, começou a ficar muito nervoso muito facilmente, começou a mudar de personalidade, como se fosse uma forma de psicose. Bom, o que ele possivelmente teve? Ele possivelmente teve a forma clínica psíquica da neurocisticercose, em que você tem ali alterações comportamentais, muitas vezes confundidas com psicose. Confundidas com psicose. Existem outras duas formas clínicas de neurocisticercose. A forma convulsiva, como o nome já diz, é caracterizada ali por convulsões, em geral sem perda de consciência, e a forma hipertensiva, que é como se simulasse uma hipertensão craniana. Então você tem ali muita dor de cabeça,
Você pode ter vômitos do tipo cerebral. O que é do tipo cerebral? Em jato. Você pode ter sonolência e assim por diante. Pode ter alterações cardíacas, respiratórias. Num belo dia, o seu Zé acordou com alguma coisa atrapalhando a visão dele. Tinha alguma coisa no campo visual dele. Moveu o olho assim e no mesmo lugar continuava aquele bloqueio do campo visual. O que aconteceu? Provavelmente ele desenvolveu oftalmocicercose. Esse cerco foi parar no olho. Existem duas possíveis localizações para o cisticerco no olho. Na câmara anterior, que tem um bom prognóstico, ou na câmara posterior, que já é mais sério, tem um mau prognóstico, podendo ter ali descolamento de retina, opacificação dos meios, podendo levar até a cegueira. Seu Zé voltou no mesmo médico. E aí, logo que chegou, o médico já reparou que tinha um ovinho esquisito ali, uma bolinha esquisita no olho do seu Zé. Bom, ali ele, lembrando do histórico clínico dele, que ele já teve teníase, ele percebeu que muito provavelmente o seu Zé tinha adquirido cisticercose. Outra forma que ele poderia diagnosticar o seu Zé seria com um exame de fundo de olho. Também poderia usar como diagnóstico laboratorial aí o raio-x, a tomografia computadorizada, nos casos de neurocisticercose, por exemplo, ou a sorologia. Temos aí como exemplo ELISA. E aí, de novo, o médico receitou para o tratamento o albendazol. Por quê? Porque o albendazol é mais seguro. Lembra que o praziquantel ele não é indicado nos casos, por exemplo, de oftalmocisticercose. Por quê? Porque ele mata, ele destrói o cisticerco. E qual que é o problema do cisticerco ser destruído? Mata cisticerco. Por quê? O cisticerco, quando ele morre, ele causa uma calcificação ali. E o que acontece? Essa calcificação no olho, imagina lá, a pessoa vai ficar cega. Ou no caso do cérebro, você vai ter uma calcificação ali no cérebro. Então, não é muito indicado. Outra forma de tratamento aqui seria a cirurgia. É claro que cirurgia só vai ser indicada em localizações favoráveis. Por exemplo, na câmara anterior do olho ou ali em regiões mais superficiais do córtex cerebral. Neurocirurgia, no caso, ou uma cirurgia ali no olho. E por último, quanto às formas de prevenção da cisticercose, você tem aí principalmente o controle e prevenção das teníase. Como você viu, o seu Zé adquiriu cisticercose porque ele não tratou a teníase. Também questão de higiene pessoal. No final das contas, o seu Zé aí ficou bem, ele foi tratado direitinho, ele aprendeu a lição e foi curado. Bom, de teníase e cisticercose era isso que tinha para resumir. Obrigado por assistir, bibliografia tá aí embaixo. Inscreve lá no nosso canal youtube.com/resumedaulas, qualquer coisa, manda um e-mail pra gente, canalresumed@gmail.com. Falou, valeu, falou, tchau.